Mesmo depois de deixar um dos cargos políticos mais importantes do mundo, aqueles que se tornam ex-presidentes dos Estados Unidos meio que não deixam a antiga rotina completamente. Entre a segurança do serviço secreto, pensão vitalícia e proibição de dirigir em vias públicas, os antigos líderes americanos precisam seguir algumas regrinhas curiosas. Aqui é o Mozart Ornelas e seja bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Uma das vantagens de se tornar o presidente dos Estados Unidos é que o líder da nação não precisará mais lidar com as dores de cabeça do trânsito. Sabe aquele estresse de ficar muito tempo em um congestionamento? Ou de ficar com as pernas cansadas de tanto dirigir? O presidente não passa por isso, já que ele tem motoristas à disposição para levá-lo onde e quando quiser. Motoristas que, diga-se de passagem, são treinados em manobras evasivas e defensivas de direção. Além disso, o governante ainda conta com equipes do serviço secreto para bloquear o tráfego como forma de deixar o trajeto mais seguro possível. Só que isso pode ser um pouco chato se você, como presidente, gosta de dirigir. E fica ainda pior porque, mesmo depois do mandato, não é permitido que ex-presidentes dirijam carros em estradas abertas. Esse privilégio faz parte do trabalho do serviço secreto, feito para todos os ex-governantes, já que mesmo fora do cargo ainda existem riscos em estradas. A única ressalva para essa regra envolve um único tipo de pista, a que fica dentro da propriedade particular do ex-presidente. Dentro dela, eles podem dirigir à vontade, longe de qualquer risco do mundo exterior. No caso dessa regra, ela passou a existir depois do assassinato de John Kennedy, e o único presidente que chegou a dirigir em vias públicas depois disso foi Lyndon Johnson. Enquanto isso, durante os mandatos, os presidentes precisam ficar a par de toda e qualquer ameaça à segurança nacional. E isso acontece através de reuniões feitas com muita frequência, até várias vezes ao dia se for preciso. Só que ao final do mandato, espera-se que eles não precisem mais esquentar a cabeça com esse tipo de coisa, não é? Só que a gente não poderia estar mais enganado. Na verdade, os ex-presidentes continuam recebendo atualizações constantes sobre a segurança nacional, quase como um privilégio vitalício. Mas não se engane, não é como se esses antigos governantes fossem fazer algo diretamente sobre os problemas. Os ex-presidentes são informados caso tenham algum conselho para dar ao atual líder do país e também para que possam responder devidamente à imprensa em caso de perguntas. No lugar deles, você acharia bom ou ruim receber essas informações? Já em relação à privacidade dos antigos presidentes americanos, digamos que eles não possuam tanta liberdade telefônica ou online. Isso porque o serviço secreto tem autorização para monitorar a localização dos telefones celulares, assim como também pode fazer o que for preciso para manter a segurança contra ligações ameaçadoras ou mensagens online suspeitas. Além disso, nem mesmo as correspondências dos antigos governantes americanos passam despercebidas pelos olhos do serviço secreto. Antes de serem entregues, os pacotes são vistoriados minimamente para descobrir se não há nada de ameaçador dentro. Por exemplo, em 2018, o serviço secreto identificou uma correspondência com explosivos que estava a caminho dos ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama. E esse processo não consiste apenas em abrir a caixa e dar uma olhadinha. A vistoria fica a cargo de uma equipe de segurança, com treinamento avançado para identificar explosivos ou produtos químicos perigosos. Sem falar que se uma pessoa gosta de fazer coisas sozinhas, como caminhar ou ir ao mercado, é melhor desistir de se candidatar à presidência americana. Tanto durante quanto depois do cargo, a pessoa literalmente nunca mais estará sozinha. O trabalho do serviço secreto continua 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. Para você ter uma ideia, um ex-agente do serviço secreto chamado Jonathan Wackrow disse à NBC News que tudo isso acaba sendo a situação mais intrusiva que alguém poderia experimentar.
E não é incomum que sejam por pessoas que o ex-presidente nunca viu na vida, já que os agentes são trocados de posição ou função sem aviso prévio. E aí você pode pensar, mas se eu estiver tendo uma discussão com minha esposa, marido, filho ou parente, os agentes darão licença para conversarmos em particular? Até que isso seria o ideal, mas não acontece. Quem é ou já foi presidente precisa se acostumar a conviver com pessoas aleatórias pelo resto de suas vidas. Datas comemorativas, reuniões de família, viagens de férias, os agentes do serviço secreto sempre estarão por lá. E por mais que essa parte da privacidade não seja tão interessante quanto parece, existe um lado que os ex-presidentes devem gostar bastante: a pensão vitalícia. Em 2020, ela era o mesmo que um salário de um funcionário de nível 1 executivo, que era o equivalente a $219 mil, tudo isso anualmente no bolso. O benefício vale até para os políticos que pediram renúncia do cargo, como Richard Nixon, mas o mesmo não pode ser dito para os ex-presidentes que sofreram impeachment. O fato é que nem sempre foi assim. E alguns antigos líderes americanos precisaram se virar quando deixaram o cargo. Por exemplo, George Washington acabou se envolvendo no ramo do uísque. William Howard foi nomeado para a Suprema Corte e Theodore Roosevelt escreveu livros. Só que alguns, como Harry Truman, não tiveram tanta sorte. Depois de sair do cargo, Truman quase chegou à falência e precisou viver com a renda de uma pensão militar modesta por conta de seu serviço na Primeira Guerra Mundial. Foi então que, em 1958, o Congresso americano aprovou a Lei dos Ex-Presidentes, que passou a garantir a tal pensão generosa. Agora, além das normas oficiais, tem uma que está mais para um acordo falado transmitido através das gerações. A tradição diz que um ex-presidente não deve falar mal de outros ex-presidentes. A ideia é que os governantes aposentados não fiquem opinando sobre os assuntos do atual e nem mesmo façam declarações desagradáveis. Claro que essa tradição nem sempre foi respeitada e nos últimos anos, antigos líderes falando mal sobre o atual governante meio que se tornou uma rotina. Um dos casos mais famosos foi quando Barack Obama criticou Donald Trump em várias ocasiões. Outra questão que vale a pena falar é que nem todo mundo que se torna presidente terá direito ao seguro de saúde governamental vitalício ao deixar o cargo. Isso porque é preciso ter trabalhado ao menos 5 anos como funcionário federal para poder receber o benefício. Ou seja, se a pessoa só cumpriu um mandato e não fez mais nada no âmbito federal, o seguro de saúde vai passar longe. E nesses casos, os ex-presidentes terão que pagar pelos próprios cuidados de saúde. Não que isso seja um problema muito grande, afinal, você viu o valor da pensão que eles recebem? Já outra regra que os ex-presidentes precisam seguir diz respeito aos mandatos. Ao contrário daqui do Brasil, a 22ª emenda americana impede que uma pessoa seja presidente dos Estados Unidos por mais de 2 mandatos. No caso de Donald Trump, ainda existe a possibilidade dele se candidatar mais uma vez no futuro. E caso ele ganhe, essa seria a última ocasião em que ele poderia ser presidente. Para entender o motivo dessa regra, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Quando Franklin Roosevelt saiu vitorioso da eleição de 1940, ele ganhou o direito de exercer o seu 3º mandato como líder dos Estados Unidos. E aquilo foi algo sem precedentes para a época. Ele havia assumido o poder em 1933 e continuaria até 1944. Na verdade, Roosevelt chegou a ser eleito para o 4º mandato em 1944 e só não o exerceu completamente porque faleceu em abril de 1945. Foi então que a 22ª emenda foi aprovada em 1947 e acabou sendo ratificada em 1951. Agora, se você pensa que um ex-presidente americano tem o direito e a liberdade de fazer o que quiser por aí,
você errou redondamente. Eles não podem sair quebrando coisas como se não precisassem obedecer à lei. Assim que o mandato presidencial acaba, o antigo chefe de Estado tem os mesmos direitos que um cidadão comum. Caso cometam algum crime federal, ex-presidentes até podem receber um perdão do atual chefe da Casa Branca, já que esse é um dos poderes de quem está ocupando aquele cargo. Um episódio desse tipo aconteceu depois que Richard Nixon renunciou à presidência. O seu sucessor, Gerald Ford, acabou concedendo um perdão presidencial e tirou qualquer possibilidade de Nixon receber acusações. Ainda assim, não é o tipo de privilégio que eu contaria sempre se fosse um ex-presidente. Mas e aí? Você sabia dessas regras americanas? Quer conhecer mais sobre o tema? Então deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!